Então, vamos para uma questão Microsoft Word. A imagem a seguir mostra um parágrafo de um documento sendo preparado por meio do Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão. E aí a gente tem as palavras regimento escolar e projeto político-pedagógico. Nesse momento, o usuário selecionou todo o parágrafo e clicou em um ícone de formatação da fonte. O resultado dessa ação se vê na imagem seguinte. Aí a gente tem é o mesmo parágrafo, naturalmente, ele mudou apenas a formatação, porém com uma outra formatação, né? Ele clicou em algum ícone lá que nós vamos descobrir qual que é. Assinale a alternativa que descreve o ícone de formatação de fonte utilizado conforme o enunciado. Então nós vamos aproveitar aqui, vamos passar por todos os tipos de formatação e vamos entender melhor. Olha só, a palavra regimento, ela está aqui em itálico, tá? Que vai significar o que o itálico? Significa que a letra vai ficar inclinada. Inclusive, o símbolo dela é o izinho assim inclinado, assim como está aqui no regimento. Já escolar tem esse traço aqui no meio da palavra, que é chamado de taxado, tá? Taxado é esse traço no meio da palavra, como se ela tivesse sido riscado. Tanto o E quanto político está sublinhado. Lá no Word vai ter um ícone que é um Szinho com um tracinho embaixo, significando que ele está sublinhado, S de sublinhado mesmo, tá? Aqui o pedagógico também é itálico, você percebe que ele está com o I inclinado, né? O meu desenho aqui até não ficou inclinado, eu esqueci na hora de fazer, mas é um Izinho inclinado aqui. E projeto, diferente de todos, está o quê? Ele está com negrito, né? Que é uma linha com um traço mais grosso, uma grafia, calibre de grafia mais grosso, que vai ser um N mais grosso que vai estar lá na página inicial do Word. Bom, passando para baixo, a gente vê que escolar, que era o taxado, permaneceu taxado. Então, ele não clicou no taxado. O E sublinhado continuou sublinhado, o pedagógico, o político também continuou sublinhado, então não é sublinhado. O itálico. Bom, itálico foi uma das coisas que mudou. O regimento estava itálico e passou para ser regimento comum, né? Sem ser itálico, ou seja, tirou a inclinação da letra. E ele é uma palavra que não está taxada, não está sublinhada e não está em negrito, ela está apenas em itálico e a gente vê que acontece o mesmo aqui com pedagógico. Então a gente sabe que o itálico saiu. Aí que está lá, pincel de formatação e limpar formatação. Assinale a alternativa que descreve o ícone de formatação da fonte utilizado conforme enunciado. Como a gente percebe, ele seleciona todo o parágrafo e clica num ícone e faz o quê? Muda uma única característica, que é as palavras que estavam em itálico passam a não ser. Então, com isso, ele só pode ter clicado em itálico, tá? Resposta correta, alternativa C, tá? Primeiro parágrafo estavam com palavras com itálico selecionado. Quando ele clicou no itálico, que estava o ícone, como eu falei, selecionado, deseleciona, e o que está em itálico passa a não estar mais. O que não estava em itálico continua sem estar em itálico, tranquilo? Ou seja, ele desabilita o itálico para toda a formatação, que no caso aqui é a formatação do parágrafo inteiro, né? Desculpa, a formatação. Ele desabilita o itálico para toda a seleção, que no caso aqui é a seleção do parágrafo inteiro. Por que não pincel de formatação? Porque o pincel de formatação, você clica nele, ele vira o cursor do mouse muda, ele vira um pincelzinho que você pode selecionar algo, né? Na verdade é o contrário, você seleciona algo, clica no ícone do pincelzinho e aí você arrasta esse pincelzinho para onde você quer levar aquela formatação e passa por ele. Então, se nós tivéssemos selecionado o parágrafo, clicado no pincelzinho, que é o pincel de formatação, e passado novamente em cima desse mesmo parágrafo, não faria sentido nenhum, né? Continuaria. E limpar a formatação teria deixado tudo sem itálico, sem taxado, sem negrito e sem sublinhado. Ficaria tudo com essa formatação simples aqui, básica, da palavra regimento, onde não tem itálico, não tem taxado, não tem negrito e não tem sublinhado, tá? Então, por esses motivos, tanto o pincel de formatação quanto limpar
formatação estão errados. Então, só confirmando que o que foi clicado foi o ícone de itálico. Letra correta, alternativa C.